A gente sempre busca especialistas. Giovanni Schiavon, um advogado, professor de Teoria do Direito da nossa PUC, da nossa Pontifícia Universidade Católica aqui em Londrina. Doutor Giovanni, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez à direção da PUC, Juliana da assessoria, toda a galera que sempre nos ajuda aqui a fazer o balanço. Doutor, bem na teoria mesmo, nesse caso aqui, o direito prevê isso, que um animal que não é um ser humano, que ele possa entrar com uma ação, ser titular de uma ação. Existe essa teoria, o senhor estava me dizendo nos bastidores que já houve um pedido semelhante feito na Paraíba, mas lá a justiça disse que não, ela não aceitou a ação. Aqui ela aceitou. O direito prevê isso? Boa tarde. Boa tarde, Juliano, boa tarde a vocês em casa. Realmente é polêmico, realmente não é literal, assim, não é... Você não vai achar no texto da lei dizendo que isso pode acontecer. Mas também o texto da lei não diz que não pode. Então, fica uma margem de interpretação. E o Tribunal do Paraná entendeu que deveria interpretar nesse sentido. Porque não há dúvida, isso ninguém duvida, que os animais tenham realmente sofrimento, que eles sintam, não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida que os animais são detentores assim, de um cuidado. Existe um cuidado previsto em lei. Agora, ser autor da ação é de alguma maneira reconhecer que a vontade do animal é que suscitou esse processo. E aí começa a polêmica. Sem dúvida, nunca o animal sem um ser humano o representando conseguirá chegar até a justiça. Eu posso considerar nesse caso aí, doutor, mais ou menos que uma... A gente está acompanhando muito, por exemplo, me vem à cabeça agora a herança de famosos. Filhos menores de idade que têm lá os seus tutores que os representam frente a ações na justiça. Nesse caso, os cães são os titulares da ação, mas foi uma ONG que interpôs essa ação. É mais ou menos isso? O raciocínio é esse. O raciocínio é sozinho. Eles não conseguirão, não sei que a tecnologia mude a ponto da gente com segurança saber o que o cachorro está querendo. Na prática, é a mesma situação dos menores, é a mesma situação de qualquer incapaz. Ele precisa ser representado, mas juridicamente ele é o autor. Qual que é o interesse prático em se dizer que ele é o autor? Se eventualmente a ONG é que fosse a autora, o recurso iria para a ONG. O valor que vier a ser atribuído. Ainda não houve nenhuma decisão quanto a valores. Mas se for atribuído um valor, juridicamente, esse valor é do cachorro. Ou seja, iria para os novos donos. Eles vão ficar responsáveis para prestar conta do que foi feito com o dinheiro. Isso. Porque no caso de menores de idade, quando a gente está falando dessas heranças, a pessoa que cuida dos jovens, que cuida dos menores, fica responsável por cuidar desse dinheiro até que eles atinjam 21 anos. Perfeito. Nesse caso, não. No caso dos cachorros, esse dinheiro pode ser gasto, mais nos cuidados com ele. Comprar ração, pagar veterinário, e essa pessoa vai ter que prestar contas à justiça. Exato. E aí explica o interesse prático disso tudo, porque como a reportagem mostrou, a ONG já conseguiu um novo lar para esses animais. E se a ONG fosse a autora, o valor iria para a ONG e ela até poderia transferir, mas ela ficaria responsável pelo uso desse dinheiro. Ela transferiu, ela ficaria responsável por um dinheiro que foi usado por um terceiro. Ao fazer do jeito que foi feito, vamos supor que quando houve o início da ação, esses animais ainda estavam dentro da própria ONG. Quem foi lá e adotou o cachorro, não só recebeu o cachorro, mas se a ação for bem sucedida, receberá também essa pensão se vier a ser atribuída. Ou se o cachorro, de repente, lá, como pode acontecer em qualquer ação, for considerado que os donos não tinham culpa e tiver que pagar alguma custa, o novo dono do cachorro, também o novo tutor, pode ser responsabilizado? Em tese, sim. Em tese, sim. Aí, como é tudo muito novo, eu não posso dizer que aposto isso que é um tema que o aconteceu. senhor nem falou para os seus alunos nunca em sala de aula, porque Não, nunca... ainda não. Atenção, alunos do professor Giovanni, assim que vocês tiverem aula com ele, cobre, doutor, professor, explica pra gente um pouco mais da história da justiça canina lá.
É óbvio que numa ação como essa a gente não deve ter um júri, deve ser uma decisão mais burocrática ali por parte do juiz, né? Até porque não vamos levar um cachorro para prestar depoimento lá. Vamos ver se ele chegar perto do dono é porque ele gostava do dono, se ele repelir o dono é porque ele tem medo dele. Mas não deixa de ser algo curioso e que mostra... Eu sempre defendi aqui, doutor, que a gente está falando de um ser vivo. Ninguém é obrigado a pegar um cachorro, não sei se o doutor tem cachorro. Tem. Eu tenho a Melzinha lá, que é minha filha. E assim, quem pega tem como obrigação cuidar. O bichinho vai dar trabalho, ele não é que nem aquele bichinho virtual que você põe em bateria. Você vai ter que brincar, você vai ter que dar comida, você vai ter que levar no veterinário, você vai ter que cuidar dele. Ninguém é obrigado a ter, mas quando você tem, você precisa tratar bem, né, doutor? É obrigação. Isso, e aí, essa reportagem, essa notícia, parabéns, Juliano, para você, para sua equipe, porque normalmente a gente tende a pensar o direito como sendo uma reprodução exata da vida concreta, e não é. O direito, isso que você fala como um sentimento seu, uma coisa de honra, de respeito, de moral, não necessariamente é o que a lei diz. Tem pessoas, assim, mais tradicionais, entenderão o cachorro como um objeto como outro qualquer. Do mesmo jeito que nós temos um telefone celular, você tem um cachorro. O mais comum de chegar no judiciário é discutir, por exemplo, o casal se separa, aí tem o filhinho, a Melzinha, com quem fica? Então, hoje, já é muito frequente que essas disputas... Essa disputa? Sim, até direito de visita. Então, o cachorro vai ficar com o marido. A esposa pede que o juiz determine um horário para ela poder visitar. Isso já é comum, isso já acontece. O que foi inusitado é realmente a Melzinha ser a autora. O cachorro ser o autor da ação. Isso, o cachorro ser o autor. Isso é novo. O que a gente usava em sala de aula era na política, aquele voto de protesto, votar em animais porque não queria votar em ninguém. Então, em vez de fazer a campanha anti-voto, fazia vote no papagaio cacareco. Isso acontecia. Agora, o judiciário mudar essa percepção pode sim ser um exemplo bom de que o direito pode fazer a diferença também e influenciar bons comportamentos. E mudar o futuro. Perfeito. Com toda certeza. Isso. Dr. Giovanni Schiavon, professor de Teoria do Direito da PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui de Londrina. Doutor, mas muito obrigado por participar com a gente, por nos ajudar a entender um tema tão diferente, e eu acho que contar com especialistas como o senhor só engrandecem, só nos ajudam a fazer um balanço cada vez melhor. Obrigado. Muito obrigado, doutor, pela participação. É isso, gente! Quando eu falo que esse programa é bom pra caramba,